Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, obrigada, papai, por mais um dia, por mais uma manhã extraordinária, ó Pai, que desça sobre nós o teu renovo. Que o Senhor possa renovar as nossas forças, a nossa fé e principalmente derramar sobre nós sabedoria. Porque julho, ó Deus, é o mês da sabedoria, é o mês que estamos clamando por sabedoria. Pai, e aí o Senhor vai ter que nos dar paciência, ousadia, vai ter que nos dar discernimento, porque o que nós aprendemos durante esses 10 dias é que a sabedoria é na prática. Então, vai acontecer desafios, vai ter situações que vamos precisar de fazer escolhas, e tudo isso vai exigir de nós essa sabedoria. Mas a tua palavra também fala que a sabedoria ela vem do alto, ela não vem do buscar o conhecimento. Então que hoje, mais uma vez, o Senhor derrame mais uma porção dessa sabedoria sobre cada um de nós, ó Pai. Vai preparando o nosso coração para receber a tua palavra, vai preparando a nossa mentalidade, ó Pai, para que haja um amadurecimento. Mas vai preparando muito mais o nosso espírito, ó Pai. Porque essa mudança é uma mudança de grande impacto. Pessoas aqui estão acostumadas, assim como eu, a ser uma pessoa que é reativa, e agora a gente precisa saber esperar. Com muita paciência, é melhor se calar do que responder. Então, Deus começa a trazer esse discernimento para a gente, começa a travar mesmo a nossa boca, travar mesmo a nossa língua, para que a gente não fale aquilo que vai ferir o nosso irmão, para que a gente não seja reativo dentro do nosso lar, e que a gente passe a ser instrumento, ó Pai, aonde quer que nós formos. Pai, que nós sejamos instrumento de cura, de transformação, de provisão, porque aonde a gente chegar, ó Pai, nós vamos proclamar o Teu nome, nós vamos profetizar, ó Pai, para que haja transformação. Então, aumenta, Pai, a nossa fé. Aumenta de verdade, ó Pai, a nossa fé. Porque é necessário para que a gente combata tudo que nós estamos passando. Os dias têm sido desafiadores, ó Pai. Mas, sem sombra de dúvidas, nós vamos vencer cada um deles. Porque eles têm sido desafiadores apenas para nos moldar e nos preparar para ir para o próximo nível, para o nível que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, abra nesse momento o nosso coração e nossa mentalidade para receber mais um dia da Tua palavra. Mais um dia do Seu ensinamento, Senhor. E que nesse momento eu me esvazie de mim mesmo, de todo o meu ego, de tudo aquilo que é Lívia, para que seja apenas aqui um porta-voz do Senhor, um instrumento do Senhor na terra. Use-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, que o Espírito Santo do Senhor já tome o lugar, para que possa falar através de mim, Senhor. Que não seja eu, mas sim o Espírito Santo do Senhor. E que tudo que for falado aqui, primeiro entre ao meu coração mesmo, ó Pai, porque eu estou aqui para aprender. Então eu quero me diminuir diante da Tua presença, porque eu não sou nada, não sou ninguém, Senhor. Mas também já quero Te agradecer os grandes lugares que o Senhor tem me colocado. Obrigada por confiar em mim esse projeto, obrigada por confiar em mim, ó Pai, o Reacende a Chama. E que o Senhor possa me capacitar cada vez mais, dia após dia, para que eu levante outras pessoas para fazer o mesmo. Que o Senhor continue nos abençoando, para que o Teu nome, Deus, venha ser espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Prepara, papai, essa palavra, e que o Senhor fale infinitamente mais através de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém e amém. Vamos lá, né? Mais um dia. Não sei o que deu, mas o link deu erro. Eu falei, uai, gente, tem ninguém entrando, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu tentei entrar, não estava abrindo. Mas vamos lá para mais um dia. Hoje, Provérbios 11, e aí nós vamos falar sobre a integridade, tá? Porque o Provérbios 11, gente, ele convida a gente a refletir sobre algo que Deus valoriza muito, profundamente, né? Que é justamente a integridade, por isso que eu dei esse nome.
Vocês podem ver que agora os nomes estão bem diretos, né, gente? Que eu não fico pensando, gastando energia com o nome, não, porque eu não sou muito boa para isso, não. Aí eu pego e falo, você está falando mais de integridade, vai ser a integridade. Não sei o que, a escolha é a escolha. A direção é a direção. Depois eu tenho que anotar para não repetir os nomes, né? Mas, porque não é só sobre o que a gente vai fazer em público, gente. É principalmente o que a gente vai fazer quando ninguém está vendo. Porque se eu sou essa pessoa aqui, que está aqui fazendo para vocês e fazendo por vocês, mas quando eu estou no meu secreto eu não faço, não adianta nada. Porque a prática é muito mais sobre o que a gente faz no nosso oculto do que sobre aos olhos do humano. Não adianta você achar que algo vai passar despercebido aos olhos de Deus, porque não vai. Nada vai passar despercebido aos olhos dele. Literalmente nada. Então, esse capítulo ele vai continuar falando sobre os contrastes, que foi falado no capítulo 10, né? Mas traz mais claro entre o justo e o ímpio. Então, é aquele que vive segundo o coração de Deus e aquele que vive sobre o seu próprio coração. Que é o que a gente mais tem que pedir, né? Porque a gente acha às vezes que a gente sabe tudo, gente. A gente quer viver sobre nossas próprias escolhas, as nossas próprias coisas. E eu fui sempre assim, eu sempre fui tupetuda e era eu que tomava as decisões, pronto, acabou. E ontem eu estava até brincando com a Simone, falei, Simone, eu cansei de errar, eu não quero errar mais. Eu não tenho tempo nem para errar mais. Eu até chorei, falei, eu preciso de tomar decisão e Deus em silêncio. Só que eu tenho medo de tomar decisão porque eu não quero mais errar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, gente. Então, isso é um trauma muito grande dentro de mim, sabe? De querer fazer as coisas pelo meu próprio coração. Porque isso vai impactar tudo. É as nossas decisões, o nosso relacionamento, as nossas finanças e até o ambiente ao nosso redor. E eu não quero mais essa pessoa que toma as decisões pelo meu próprio coração. Então, tudo que você for fazer, você tem que colocar na presença de Deus. Tudo, qualquer escolha que você for tomar, faça igual Davi. Davi, ele não ia adiante se Deus não falasse com ele que era para ir. Então, tudo que você for fazer, apresenta mesmo na presença. E aí, os ensinamentos de Provérbios 11, o primeiro é a balança desonesta. Ela é abominável ao Senhor. No primeiro versículo ele fala, o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso exato lhe dá um prazer. E aí a gente entra naquela história que eu contei ontem do vizinho, que ficava me pedindo para fazer as corridas. Por incrível que pareça, eu até vi ele ontem, viu, gente? Já tinha meses que eu não o via. E eu não posso continuar fazendo isso porque isso não é honesto, isso não é de integridade. E Deus, ele importa com essas pequenas coisas. Desde negociações financeiras até conversas no nosso cotidiano. São as fofoquinhas, que são se falando mal, são as mentirinhas. Livre, mas é uma mentirinha tão pequena. Mentira é mentira, gente. Aonde há engano, Deus vai se ausentar. E aonde há verdade, Deus vai habitar. Simples. E aí você tem que analisar quem tem sido você nos bastidores. Onde você está tentando dar jeitinho nas coisas. Enquanto você ficar tentando dar jeitinho nas coisas, Deus não vai fazer acontecer ali. Não tem como. Quem vive de atalho, gente, não vai suportar as longas jornadas, não. E com Deus é longas jornadas. Além disso aqui, hoje eu vou colocar uma pregação depois para vocês assistirem. Que eu acho que vai nos ajudar muito nessa fase de busca de sabedoria, porque a sabedoria é na prática. O segundo, a integridade protege e o engano destrói. No versículo 3 fala, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. A integridade, gente, é uma bússola interna. É o Espírito Santo alinhando o nosso coração às decisões certas.
E quando a gente vive em retidão, mesmo que pareça algo muito natural, você ganha no espiritual. E o caminho da verdade ele pode ser um pouquinho mais lento, mas ele sempre vai te levar mais longe. Aí ontem eu tomei uma decisão. Deus em silêncio, gente, em silêncio mesmo. Por quê? Porque a gente vai precisar de aprender a ter sabedoria. Ele nem sempre vai responder para você exatamente aquilo que você quer. Mandei mensagem para a Simone virou e falou assim: seja você. Aí eu falei: não, mas se é eu e isso vai impactar, isso vai acontecer, e se lá na frente não for bom? E aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu recorri às minhas cápsulas, né? Eu falei: Deus, o senhor sempre usa as cápsulas para falar com todo mundo. Chegou minha vez. Eu preciso que o senhor fale comigo. Na hora que eu fui tirar, veio duas. Gente, bateu exatamente. Quer ver? Vou achar aqui na Simone, porque eu só tirei direto para Simone. Veio assim: não espere um futuro melhor, faça um futuro melhor. E o segundo: para chegar em lugares maravilhosos é necessário passar por caminhos difíceis. Aí eu falei: pronto, é isso aqui mesmo. Aí antes de deitar, eu fiquei até 1h30 da manhã montando coisas. E eu acordei hoje zero assim, né? Mas eu acordei hoje disposta. Ou seja, já tem algo mudando. Porque eu dormi bem menos do que eu estou acostumada. Trabalhei até 1h30 da manhã e acordei 5h30. 5h30 da manhã eu já estava acordada. Só que qual que foi a virada de chave disso aqui? Porque a gente ganha no espiritual, percebe? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, quando eu tomei a decisão e eu comecei a mover, mais um dia, eu tive a noite inteira de guerra espiritual. Eu tô com meu corpo moído, porque parece que eu brigo mesmo. Aí eu até brinquei, falei: Deus, eu não lembro de nenhum sonho, mas eu sei que todos eram uma guerra espiritual. Todos. O meu corpo, ele tá todo doendo. Aí eu só acordei e falei assim: não quero nem saber, Deus, só espero que eu tenha ganhado. Porque tem que valer a pena no final. E aí, engraçado, eu tava muito confusa ontem à noite. Eu acordei com certeza que eu fiz a escolha certa. Ou seja, é um preço que eu preciso pagar. Deus não respondeu da forma como eu queria, mas ele está me ensinando a entender até o silêncio dele. E se ele está fazendo isso comigo, ele vai fazer isso com você também. Por quê? Porque eu sou ser humano igualzinho você, gente. Não tem diferença entre eu e você. Talvez é porque eu sou muito ousada. A Simone brinca muito com isso. Fala: a Lívia não para, ela vai para a zona de combate mesmo. Eu vou, não paro, não. Não quero, eu não tenho, não é que eu não tenho medo, porque eu sei que o mundo espiritual existe, mas se Deus está mandando eu fazer, eu vou, gente. E se acontecer de alguma coisa que eu não souber o que fazer, eu vou olhar para o alto e falar: misericórdia, Deus, e agora? Porque não é sobre mim, entende? Se ele me der uma luta, se ele permitir uma luta, é porque ele vai ter que me ensinar a passar por aquilo ali. Dá medo? Dá. Nossa, eu tenho muito medo de ter uma guerra espiritual tete a tete aqui, principalmente na frente das pessoas. Pronto. O que eu vou fazer? Não sei. Mas o meu coração está sedento de levar a palavra, porque o fim está próximo. E eu não quero que o mundo pereça. Se a gente puder trazer mais uma alma, para mim, é uma grande vitória. Porque é menos um pro lado de lá. Só que a gente precisa dessa bússola. A gente precisa dessa integridade. A gente precisa de agir no certo. Porque vai ser a integridade que vai levar a gente vai levar a gente aonde a gente precisa ir. Só que para quem for trabalhar com esperteza nunca vai chegar nesse ponto. E eu não quero mais fazer por mim, entende? Eu preciso tomar as decisões tudo hoje dentro daquilo que ele está me ensinando. E o caminho é muito mais lento. E olha que eu sou agitada, gente. Eu gosto de usar a autoridade que o Senhor já nos deu. A Simone acabou de falar. É sobre isso. E cada vez mais que a gente for ousado, mas é ousado, gente, com sabedoria, tá? Não é ousado sair metendo os pés pelas mãos, não. Não estou te ensinando a fazer coisa errada, não. Por isso que eu conto para vocês, na prática.
Porque eu tenho ousadia, mas eu não saio fazendo aquilo que ele não deixa. Então, eu custei agir essa semana por causa disso. Porque como ele estava em silêncio, eu fiquei em silêncio também. Eu fiquei paralisada. Tá? Então, isso é muito importante. Além de eu ter alinhado agora para ter um coração mais reto, porque eu sou ser humano, então eu tenho as minhas falhas, tá, gente? A gente peca todos os dias, viu? Não adianta você achar que você não peca, que tem um dia que você não peca, não que você peca. Mas hoje eu tenho um coração ali muito mais alinhado com o Senhor, então fica muito mais fácil para ele. E aí eu percebi que, como eu sou muito agitada e precipitada, eu quero tudo para ontem, Deus ia ter que trabalhar um pouco na minha paciência. Então, como que é? Eu tenho que discernir até no silêncio dele o que é que eu tenho que fazer. E além disso, ficar calada. Olha que eu sou faladeira. Terceiro ponto, riqueza não salva no dia mau. Não vai adiantar você comprar 1 milhão de blusinhas na Shein, não vai adiantar você gastar, você comer sua comida preferida, porque isso vai ser momentâneo. Porque é a justiça que vai te salvar no dia mau. No dia da nada, mas a justiça te livra da morte. Está no versículo 4. Tem coisas que o dinheiro não compra: paz, consolo e livramento e salvação. O dinheiro não vai comprar a sua salvação. O dinheiro não vai apagar os seus pecados. Então, como é que você está fazendo? Se você realmente está servindo a Deus ou se você está servindo ao dinheiro? Se você está sendo escravo ao seu dinheiro? Porque se você é escravo do seu dinheiro, você pode perder até a sua salvação. No dia mau, o que te segura não vai ser os seus bens, porque você pode ser super rico. A gente teve histórico aí do Whindersson Nunes, que foi até internado por causa da ansiedade. Tem dinheiro, muito dinheiro. E aí? Não tô falando que ele é mau caráter não, tá, gente? Mas tô só explicando que não adianta você ter milhões na sua conta, porque não vai comprar a sua saúde, não vai comprar a sua paz, não vai comprar os seus livramentos. Porque é isso que vai te colocar de pé. No deserto que a gente está passando, porque para a busca de sabedoria, depois que eu fui entender, eu falei, quando eu fui colocar isso aqui em prática, que eu estava orando desde o dia, acho que 15 ou 16 de junho, eu já sabia que existiria esse propósito do Provérbios. Mas eu não achei que ele seria tão desafiador. Porque eu falei, cara, é sabedoria, né? Então a sabedoria já vai descer ele do alto. Não, porque é na prática. Com certeza está tendo alguma coisa aí para você ter que tomar decisão, para você ter que se posicionar, para como você vai ter que falar. Em alguma área da sua vida, se você não percebeu, comece a analisar. Então, a justiça ela vai ser uma semente espiritual que vai gerar livramentos para você invisíveis. Você vai ter que ser justo. E você vai ter que escolher. Um dos exemplos disso é pessoas que são fiéis a Deus, a sua consciência geralmente escapam de armadilhas, de relacionamentos tóxicos e de decisões ruins. Tudo por sensibilidade espiritual. Ou seja, aquela que eu te falei ontem, que apesar de eu estar em dúvida, eu comecei a prestar atenção nessa sensibilidade espiritual. Falei, opa, Deus ainda não me mostrou exatamente o que eu quero, eu queria estar em paz com essa decisão. Não foi como do jeitinho que eu queria, mas foi uma sensibilidade espiritual. É recorrer, gente, quem para você é uma autoridade. Igual eu disse, a Simone foi sempre a pessoa, gente, eu não tinha intimidade com a Simone orava por mim. Eu colocava meus mentorados, os meus amigos para interceder por mim, vou te ser sincero, eles não oravam igual a Simone orava. Até um dia Deus me mostrar que eu estava colocando as pessoas erradas, que eu tinha que colocar a Simone. Então hoje, quando eu preciso desse conselho espiritual, eu vou na Simone.
Porque até isso a gente tem que saber com quem a gente está desabafando. Porque o seu desabafo é para a pessoa passar a mãozinha na sua cabeça ou para resolver o seu problema, que vai te trazer diante da presença de Deus. Começa a prestar atenção. Quarto, o justo abençoa a cidade. Pela bênção do justo a cidade é exaltada, mas pela boca do perverso ela é destruída. Então, você já pensou no seu estilo de vida pode mudar o ambiente da sua casa, do seu trabalho e até mesmo da sua cidade? Eu tenho falado muito isso com vocês. Já era para vocês terem guardado isso. Porque quem é íntegro, gente, vai deixar um legado. E eu falei, eu quero deixar um legado, não é porque eu quero ficar famosa nem nada, não. Porque para mim, multidão já é essas 9 pessoas estando aqui presentes, vai dar 7 horas da manhã. Isso para mim já é uma multidão. Isso para mim já é deixar um legado. Porque com certeza, se eu morresse amanhã, alguém daria continuidade ao projeto. Mesmo que mudasse de nome. Porque a sementinha foi plantada. A sabedoria, ela não é silêncio, ela se expressa através das atitudes. E o justo, ele transforma onde ele vai pisar. E o perverso contamina onde ele passa. Então, a sua santidade, gente, ela é mais revolucionária do que 1000 palavras. Não é o que você faz bonitinho aqui, não. É a forma como você vive de verdade. Porque não ia adiantar nada. Eu vim aqui falar 1000 palavras bonitinhas para você, porque falar 1000 palavras bonitinhas hoje é fácil. Joga lá no chat GTP o que você quer falar, que ele vai montar um texto para você, e você vai vir aqui e vai falar bonitinho. Mas eu quero você, vendo você buscar esse entendimento, vendo você fazer o que precisa ser feito, porque ontem eu fui montar a palavra, era 11 horas da noite. Eu falei, já vou montar a palavra, porque eu sabia que eu tinha ficado agitada e que, com certeza, eu ia ficar até mais tarde acordada. Então, eu montei palavra ontem, fiquei estudando, alinhando, lê isso, faz aquilo. Como eu tenho posicionado nas minhas escolhas, como eu tenho aconselhado quem me procura. Porque vai ser na sua santidade, vai ser no seu secreto que realmente vai acontecer as maiores mudanças. Vai ter gente, que você não vai precisar nem de abrir a boca. Vai ser pelo seu comportamento e pelo aquilo que Deus vai fazer na sua vida que essa pessoa vai ter a vida dela transformada. Ela vai bater o olho e vai falar assim, nossa, a vida do Ender mudou, né? O que será que mudou no Ender? Quando ele foi Deus, ele vai passar a buscar a Deus pelo aquilo que Deus pode fazer. Mas ele vai ter o coração transformado, porque não é sobre o que ele pode fazer, é sobre a gente escolher conviver com ele pelo quem ele é. Que ele pode fazer? Pode, mas se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Quinto, a generosidade é um ciclo que retorna. Quem é generoso progride. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ser generoso, gente, é mais do que dar dinheiro. É dar tempo, escuta, apoio, ou seja, fazer o que eu faço aqui, quando você fizer também, porque eu quero que você faça seu movimento, é uma generosidade. Porque é o seu tempo, é o apoio. Eu consigo escutar quando vocês querem desabafar no WhatsApp. Então, na economia do reino, quem reparte multiplica. A generosidade é uma das expressões mais puras da sabedoria divina. E a Bíblia ainda fala que a gente tem que tomar cuidado com dívidas. Ou seja, na hora que seu irmão te pedir dinheiro emprestado, você tem que saber se você pode emprestar mesmo. Eu não empresto. Não adianta me pedir dinheiro, sabe que eu não empresto, não. É muito raro. É só se Deus colocar no meu coração e falar se você precisa emprestar. Eu não empresto. Mas eu dou tudo que eu posso dar. O meu tempo, a minha escuta, meu apoio. Eu sou generosa de outras formas. E ainda crio projetos para abençoar. O meu tempo, então, ele é super precioso. É o que eu mais tenho dado. Então, até nisso você precisa saber, porque a generosidade você tem que saber aonde você pisa, quais são as suas decisões, porque às vezes você está emprestando dinheiro, gente, para uma pessoa que está pegando esse dinheiro, por exemplo, está jogando. E aí, quanto mais você empresta, por mais que essa pessoa te pague, ela vai continuar nos vícios dela de gastar mais do que ela ganha.
Então, você tem que tomar muito cuidado, porque uma boa ação sem a transformação, ela não é nada. Então, a gente tem que ter até a sabedoria nesse ponto. Mas, se você pode dar o seu tempo, dê o seu tempo, dê sua escuta, dê o seu apoio, dê o seu sorriso, dê o seu abraço. Quem vive ali para aliviar os outros nunca vai ficar desamparado. Até no meu dia de maior angústia, Deus sempre vai me dar o renovo, gente. Por quê? Porque tudo que eu vivo hoje é uma missão de vida. Até dentro da terapia é uma missão de vida. Quem me procura sabe que eu não tô preocupada só em vender, não. Antes de vender, eu escuto a pessoa, eu entendo a pessoa para saber até o que vender para ela. Então, eu quero deixar para vocês uma reflexão, tá? Hoje. Eu sempre esqueço de mandar reflexão no grupo, gente, vocês têm que me lembrar depois. Qual área da sua vida você tem buscado balanças desonestas? Sua vida está sendo impactado positivo para as pessoas ao seu redor? Você tem vivido a generosidade como estilo de vida? Onde Deus está pedindo sua integridade, você está tentando negociar? Quero que vocês analisem isso. Porque Provérbios 11 nos mostra que viver com sabedoria não é só saber o que é certo, é escolher o que é certo, é viver o que é certo. Porque mesmo quando isso custa algo para a gente. Porque a integridade, ela é o caminho mais difícil, na verdade. Ela não vai ser o caminho mais fácil, mas é o caminho mais seguro, mais recompensador que a gente vai ter. Então, Deus vai honrar quem decide honrá-lo, principalmente nos bastidores. E aí, para a gente finalizar, quem é generoso progride. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Guarda esse versículo no seu coração. Isso é Provérbios 11, 25. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia, por essa palavra, Pai, por nos edificar. Senhor, obrigado. Obrigada mesmo de todo o meu coração por tudo isso que temos passado, por tudo isso que temos vivido, por todas essas transformações, por tudo que o Senhor tem falado em nosso coração. Pai, nossa, eu não tenho nem o que dizer ao Senhor, ó Deus. De tão grata que eu tenho sido por todas as portas que o Senhor tem aberto para a gente e por tudo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Hoje são apenas 11 dias. Obrigada por nos escolher, obrigada por nos trazer diante da tua presença. E eu peço, Deus, derrama sobre o teu povo essa unção de sabedoria, para que a gente tome decisões, para que a gente se posicione, para que a gente escolha a integridade. Que o Senhor possa nos abençoar infinitamente mais, que no dia de hoje, Deus, o Senhor possa continuar falando em nossos corações, trazendo, ó Pai, ali a congruência com a tua palavra. Guarda o teu povo, Pai, guarda a casa do teu povo, guarda os seus. Eu te peço, Deus, para que tudo aquilo que se levantar contra a gente já comece a cair por terra, que os anjos do Senhor desçam para guerrear a nossa guerra. Que o Senhor esteja à frente dessa guerra, ó Pai. Os dias serão desafiadores, o Senhor tem nos mostrado, mas que o alívio dos céus venha cair sobre nós, nos dando força, sabedoria, discernimento, entendimento, e nos fazendo ficar de pé, mesmo diante da dificuldade. Pai, comece a guardar todo o reacende a chama, cada uma das pessoas que estão ali no grupo, que corações ali, Deus, sejam reacendidos, que o Senhor nos use, ó Pai, para abençoar a vida de cada uma daquelas pessoas, que o Senhor continue abençoando esse propósito, que o Senhor comece a nos levar onde o Senhor quer nos levar, que o Senhor abençoa também, ó Deus, o nosso encontro de um lugar à mesa, já vai escolhendo cada pessoa que vai se assentar com a gente nesse dia. Vai tocando em cada coração, ó Pai, que vai tomar nessa decisão, ó Pai. Já coloca no coração do Pedro qual vai ser a palavra, ó Pai. Já vai nos guiando, ó Pai, diante do teu querer e da tua vontade. Já vai nos guiando, ó Pai, dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor trabalhe cada vez mais no nosso coração. Peço para que o Senhor abençoe cada pedido de oração, ó Pai. Visita
A tia da Sâmara que ainda continua no hospital, Senhor. Faça ali a tua boa obra, ó Pai. Faça ali o teu milagre. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, cada pedido de oração, ó Deus, restaurando casamentos, restaurando vidas, transformando pessoas. Que o Senhor possa nos guardar cada vez mais. E que o Senhor Deus possa visitar cada coração hoje, de todas as pessoas que fazem parte do grupo. Visita o mais oculto, ó Pai. Porque só o Senhor sabe o desejo do coração de cada filho, de cada servo seu. E se for da tua vontade, ó Pai, alinhe esse coração com o teu, para que as tuas bênçãos comecem a acontecer sobre as nossas vidas. Eu coloco, Pai, o nosso coração e a nossa vida nas tuas mãos e peço que o Senhor nos guie dentro do teu querer e da tua vontade. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente, antes só de encerrar, quero dividir com vocês que ontem eu sou muito tecnológica não, eu posto as coisas e saio correndo, sabe? Mas ontem eu fui analisar o nosso YouTube e aí eu vi que tinha uma com um comentário. Nós recebemos um comentário no YouTube pedindo para participar do grupo. Eu fiquei muito feliz, gente. Ou seja, o YouTube está alcançando vidas que a gente nem sabe quem são. E isso me deu uma alegria muito grande no meu coração, porque a palavra está chegando em quem precisa, e isso é muito importante. Só que isso só acontece porque você faz parte. Porque sem você isso não iria acontecer, porque você compartilha o link, porque você movimenta, porque você faz as coisas. Então isso é muito importante. Então gratidão por tudo isso. E mais uma vez também obrigada, porque é por causa disso aqui que a gente foi convidado a dar uma série de palestras de como usar o digital para alcançar vidas. Essa série vai começar na próxima terça-feira, dia 15, vai ser dia 15, dia 22 e dia 29. Será de forma gratuita, então eu quero estender o convite para vocês, até porque vocês fazem parte e eu queria muito que vocês estivessem lá. A Lele eu sei que não tem como, né? A Lele está em outra cidade, mas quem for aqui de BH, gente, ou da região, faz um esforço para ir, até mesmo porque é sobre nós. Tudo que vai ser falado ali é sobre cada um de vocês, é sobre mim, porque só acontece isso aqui porque vocês existem. Se vocês não existissem, não tinha como ter isso aqui. Então, isso aqui vai ser um exemplo de modelo para que outras pessoas possam praticar o mesmo. E como lá a gente vai ensinar tudo, até mesmo dos bastidores, é muito bom que você já aprenda, para que você já vai amadurecendo o seu coração, para que um dia você possa fazer o mesmo. Na hora que Deus falar com você assim, agora você está pronto, pode fazer, para que você faça o mesmo. Então, eu vou mandar mais tarde lá, eu preparei um textinho muito bonitinho, inclusive ontem à noite que eu estava inspirada. Vou mandar lá junto com o link, eu estou só esperando fechar o horário certinho, né? Aceitar aprovar o fly, para eu poder mandar para vocês, estendendo esse convite. E aí é claro, né? Que eu vou contar com vocês para que a gente possa espalhar essa chama, para que a gente possa convidar mais pessoas, porque esse movimento só acontece por isso. É pelo poder da nossa força, da força em conjunto, que é quando a gente vai falando para um, vai falando para outro, e aí você chama um, depois você chama outro, e aí vem essas pessoas. E pode ver que vai ficar sempre mudando o ciclo. Por quê? Às vezes o ciclo vai se encerrar comigo, mas essa sementinha foi plantada e hoje essa pessoa tem uma intimidade com Deus. Então isso é muito importante, né? Que você entenda isso e para mim vai ser uma honra vocês estarem lá. Lembrando, né, que eu sou a menina das lembrancinhas, então é claro que eu estou preparando uma lembrancinha bem à cara do que eu vou falar lá. E como vocês fazem parte, eu de verdade vou estar esperando cada um de vocês lá, tá? Um beijo, fiquem com Deus. E se Deus quiser, até amanhã. Façam esse ordinário dia.